E finalmente terminou o ano de 2024 para nós torcedores. E agora, 25, qual será a decisão do presidente Alberto Guerra e do Conselho de Administração sobre a permanência ou não do técnico Renato Portaluppi? E o último jogo mostrou, foi o resumo do que foi o nosso time em 2024. Um time melancólico e triste, tomando 3-0 na arena. Roda a vinheta. Salve massa tricolor! Antes a gente falar do jogo de hoje, a despedida do Jeromel e também das entrevistas coletivas do técnico Renato e também do presidente Alberto Guerra, eu vou te pedir que te inscreva aqui no Serra Esporte Clube, te inscreva no meu canal, ativa as notificações e já compartilha o link pra gente ir cada vez mais longe. Eu nem vou entrar no mérito do jogo hoje, porque pra mim o resumo da derrota 3-0 pro Corinthians dentro da nossa casa, da Arena, foi um resumo do que foi o Grêmio em 2024. Nós não apresentamos absolutamente nada e eu nem estava preocupado com isso, na verdade, porque a minha preocupação eram os pontos que a gente conquistou contra o Juventude e contra o São Paulo, pontos que nos deram aí a garantia da permanência na Série A. Hoje o jogo para mim era só mais a despedida do Jeromel e fiquei triste, né, porque o Jeromel merecia mais do que foi o jogo hoje. Um 3-0 assim, ó, ao natural. O Corinthians, né, parece que estava treinando contra o Grêmio e a gente apresentou mais do mesmo, né, sem nenhuma consciência tática, absolutamente nada. E aí vamos para as entrevistas coletivas. O técnico Renato Portaluppi, um pouco mais calmo, né, do que as últimas entrevistas coletivas, até admitiu que errou durante a temporada, mas não especificou seus erros. Mas hoje a gente viu mais um, né, que ele cometeu, ou repetição de erros. Por exemplo, entrar com o time sem articulador, sem meia, sem o Cristaldo ou sem o Monsalve. Algo que já não deu certo lá no jogo com o Fluminense, né, que fomos eliminados na Libertadores e o Renato insistiu. Diego Costa também. Mas aí ele vai na entrevista coletiva e diz que amanhã ele vai sentar com o presidente, amanhã é a reunião, o dia D amanhã, né, pessoal, segunda-feira, para que ele defina a sua permanência ou não. O Renato em nenhum momento diz que ele quer ficar ou não, diz que ama a torcida, enfim, que é aquele papo todo que a gente já sabe. E aí a gente eu vou me ater mais na entrevista do presidente Alberto Guerra, né? Que mais uma vez voltou a falar da enchente, né? Admitiu que houve erros, né, e tal. Mas aí, pessoal, ele disse que amanhã vai ser decidido. E faltou uma pergunta na entrevista coletiva que ninguém fez. Obviamente, né, eu não quero acreditar ou pensar nisso, que entre hoje e amanhã, a reunião vai ser amanhã de manhã, o presidente Alberto Guerra ainda vai tomar a decisão, e acho que não é sozinho, né, porque ele disse que vai conversar com seus parceiros de direção, conselho de administração, sobre a permanência do Renato. Eu quero acreditar, pessoal, que o Renato e a direção, pelo menos, já tenha essa decisão se o Renato fica ou não. Porque assim, de um dia para o outro definir o futuro de um clube, e aí o presidente vem com um papo também que, cara, sinceramente, é um papo externo que eu não aguento mais, né? Que ele não pensou ou não teve tempo de pensar ainda sobre isso nas últimas semanas. Meu amigo, se eu sou presidente de um clube do tamanho do Grêmio, eu já tenho plano A, B e C, né? Há meses. Olha, com o andar da carruagem, o Renato talvez, acho que não vá ser a minha opção de treinador, né? E aí eu já vou para um plano B de técnico, já vou pensar no, sei lá, num fulano, cicrano, e vou pensando. Ah, o Renato vai ficar, é consenso com o Renato, bom, o que nós vamos fazer com o Renato ano que vem? O que nós vamos apresentar? Né? Aí vai para uma entrevista coletiva e me diz que entre hoje e amanhã vai decidir, ou vai definir, vai conversar. Cara, sinceramente, o presidente Guerra assim também é o mais do mesmo, de repetitivo, de velhas frases e declarações que já cansou também em 24, sabe? Eu realmente espero, entre hoje e amanhã, e é uma informação já, né, de que o Conselho de Administração do Grêmio, a maioria não quer o Renato. E eu quero me apegar a isso, que o presidente caia uma luz sobre ele, assim, nas próximas horas, ilumine o presidente, de que o Renato não é o melhor caminho para o Grêmio, né? E aí tô falando aqui, sinceramente, o cara que gosta muito do Renato como um personagem do futebol, o ídolo,
Mas o que a gente viu hoje, por exemplo, né, do time do Grêmio, a escalação, sabe? É isso que a gente vai ter o ano que vem, gente. Sinceramente, é isso que a gente quer pro time, sabe? Declarações assim que não tem, sabe? Ações de campo, tática, o time, jogabilidade, sabe? E aí daqui a pouco nós vamos ter o Reinaldo ainda ano que vem, porque é um cara de confiança do Renato. Sabe? Eu espero que o presidente, sinceramente, amanhã ele sente com o Renato, agradeça o serviço prestado e vai atrás de alguém novo, alguém que traga uma perspectiva nova para o clube, de futebol, falando de futebol, né? Que sente sente à mesa para uma entrevista coletiva, que fale do jogo, fale por que ele escolheu jogar sem articulador. Olha, pessoal, escolhi jogar sem articulador porque acho que é um jogo mais direto, acho que a gente tem condição, acho que os jogadores, os volantes têm condição de fazer essa jogada sem o articulador, os atacantes têm condição de jogar, ou o que eu quero surpreender, eu não sei, que fale do jogo. Mas não é simplesmente assim, eu escolhi, é assim, é assado. Cara, sinceramente, tá na hora. E aí o presidente também usa uma coisa, ele foi perguntado, né, porque sobre os torcedores. Que a gente já vê, né? A gente vê nas redes sociais, a gente conversa com as pessoas, a gente sai na rua, a gente tem contatos e a maioria dos torcedores não quer a permanência do Renato. Mesmo aqueles torcedores que são os renatistas, que carregam o Renato, sei lá, se pudesse passava 24 horas com o Renato e o Renato é o Renato. Mesmo esses torcedores não querem o Renato. E aí o presidente usa um negócio que é o seguinte, que eu também não aceito mais, que é o seguinte: o torcedor é passional. A gente sabe que o torcedor às vezes age mais com o coração do que a razão. Meu amigo, meu caro presidente Alberto Guerra, o torcedor, ele não é mais aquele torcedor lá que ele ouvia o radinho de pilha e tudo que ele ouvia ali, pra ele, era lei. Hoje o torcedor sabe muito de futebol, mais do que eu, mais do que o senhor e até mais do que o Renato. Claro que o torcedor comum, o torcedor da arquibancada, ele não tem talvez a vivência de um vestiário, a vivência de um dia a dia do clube, que a gente sabe que é mais complexo, mas a bola rolando, o torcedor entende. E o torcedor sabe que o Renato encerrou o ciclo como técnico. E aí o presidente vai dizer, porque o torcedor é passional, não dá para levar muito a sério o torcedor. Não tem que levar, presidente, porque o torcedor sabe muito de futebol. O torcedor do Grêmio entende, e ele já entendeu, e já deu diversas chances, e já entendeu o Renato em outros momentos, e agora ele não entende mais, porque ele cansou. Isso que ele viu hoje na despedida do Jeromel, o torcedor está cansado, presidente, de ver o ano todo, e está cansado do senhor chegar na entrevista coletiva e falar da enchente. Beleza, a enchente foi difícil para todo mundo e pode ter certeza, presidente, que a enchente está sendo bem mais difícil para quem está sem casa ainda. Lá o pessoal do Maitá, lá da zona norte do Sarandi, de Canoas, o pessoal está sem casa ainda, presidente, né? E o pessoal está trabalhando, está tentando, está seguindo a vida. Toda hora a gente ficar pegando a enchente não dá. Então assim, o Grêmio não foi mais longe no campeonato, não foi por causa da enchente, foi porque o time está mal treinado, o time joga sem articulador quando precisa, né? O Renato não conseguiu propor nada de novo pro time. Então é por isso, então assim, eu apelo, não sei para quem que vai mostrar esse vídeo, pro conselho de administração do Grêmio, né? Convençam o presidente Guerra nas próximas horas que não é possível continuar com o Renato. Nós precisamos de mais. Nós precisamos voltar ao Grêmio, aonde o Grêmio é e da posição do Grêmio que é gigante. O Grêmio passou 2024 apequenado numa enchente, se pegando a coisas que são menos importantes. Eu não estou dizendo que a enchente não foi importante até a página 2. Mas aí, aqui eu citei em vídeos passados sobre os jogos de Fluminense e Corinthians, que nós vencemos os primeiros jogos, né, os jogos de ida. O do Corinthians a gente foi jogar, decidiu lá no Couto Pereira, mas a gente tinha vantagem e nós não conseguimos manter essa vantagem. Será que foi só pelo emocional ou foi pela bola rolando que nós não conseguimos? Será que a gente tinha um time tão pior assim na época que o Corinthians e o Fluminense? Poxa vida, sabe, gente? O torcedor do Grêmio é inteligente o suficiente para saber que nós podemos mais.
Tá na hora de fazer o Grêmio ser o Grêmio de novo. Porque esse Grêmio que jogou com o Corinthians e acabou esse ano melancólico que foi, não é o Grêmio que eu me acostumei e que eu amo. Não, esse Grêmio aí não é o meu Grêmio. Não é o Grêmio da maioria dos torcedores. Eu tenho certeza que não é esse clube aí que a gente imaginou torcer e tá torcendo. Então, eu espero realmente que o presidente Guerra, no auge, né, de tudo que ele falou, das coisas do ano que tortas, que a gente até não entende, que guerra é esse que tá aí, dê uma luz sobre ele, que ilumine o presidente Guerra e que ele... Renato, muito obrigado, vamos atrás de coisa nova, presidente, vamos propor coisas novas, porque a gente está realmente cansado. E se continuar assim, o ano que vem vai cair, presidente. E a gente já viu esse filme lá em 2003, 2004. Esse filme, nós gremistas já vivemos. Te inscreve aqui no Serra Esporte Clube, ativa as notificações e vamos juntos, sempre aqui com informações do Tricolor. Até mais.